CBN Paraná. O Estado se reconhece aqui. E se faz a rede do CBN Paraná, agora conectados à CBN Maringá, também os nossos ouvintes do oeste do estado e do centro-sul do estado. Cumprimento o Ricardo Silveira, da CBN Vale do Iguaçu. Ricardo, bom dia. Bom dia, Gilson. Bom dia, Roberto. Bom dia ao nosso convidado e a todos os ouvintes da CBN. Cumprimento também o Roberto Benjamin, da CBN Cascavel. Roberto, bom dia. Bom dia, Gilson. Bom dia ao Ricardo e também ao nosso entrevistado. E eu cumprimento o nosso entrevistado. Quem é o nosso entrevistado? Ele é diretor executivo do Instituto Butantan, instituto que tem aí a responsabilidade de produzir a vacina brasileira, a Coronavac, com o laboratório chinês em parceria com o laboratório chinês, e a expectativa dos brasileiros de que essa vacina chegue a tempo, neste ano, de imunizar pelo menos mais de 50% da população. Esse é o nosso tema, produção de vacina, vacinação dos brasileiros, como se faz vacinas. E a nossa conversa começa com a pergunta do Roberto Benjamin, mas antes de mais nada, doutor Rui, muito obrigado pela sua presença, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Na verdade, eu sou diretor executivo da Fundação Butantan, e depois eu posso explicar a relação entre a Fundação Butantan e o Instituto Butantan. Muito obrigado pelo convite, novamente. Roberto... Aliás, o senhor já pode começar explicando essa relação para que o nosso ouvinte tenha clareza também das funções do senhor. Na verdade, o Instituto Butantan é uma instituição pública ligado à Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo. E a Fundação Butantan é uma instituição privada de apoio à instituição pública, que é o Instituto Butantan. A fundação ela foi criada há 20 anos atrás, justamente para apoiar as atividades do Instituto. Enquanto que o Instituto Butantan completará no próximo dia 23 de fevereiro, agora, semana que vem, 120 anos. Então, o papel da Fundação é, efetivamente, de apoiar as atividades do Instituto Butantan em todos os seus aspectos, tanto científicos, quanto da produção de vacinas e soros, né? Esse é o papel da Fundação. E a Fundação tem um conselho curador, e o presidente desse conselho é o diretor do Instituto Butantan, que é o professor Dimas Covas. E eu exerço o cargo de diretor executivo da Fundação, juntamente com o superintendente da Fundação, que é o Dr. Reinaldo Sato. Então, a Fundação trabalha em harmonia com o Instituto, mas ela funciona como uma instituição privada, diferente do Instituto, que é uma instituição pública. Doutor, nessa questão da vacinação especificamente, algumas cidades, inclusive, interrompendo este processo de vacinação em razão do número escasso de doses fornecidas. Qual é o impacto disso para a sequência dessa imunização no país? Bom, na verdade, nós recebemos a IFA, que é o insumo para a produção da vacina, da Sinovac, e esse insumo ele é envasado aqui no Instituto Butantan. Então, neste momento, nós estamos com a fábrica ativa, trabalhando diuturnamente, para envasar as IFAs que vieram a semana passada e a semana anterior da Sinovac. Então, nós esperamos que, a partir da semana que vem, já possamos novamente fornecer novas doses para o Ministério da Saúde continuar a imunização, a vacinação no país todo. Como pesquisador, o senhor foi, inclusive, pesquisador aqui na Universidade Estadual de Maringá, o senhor tem aqui uma relação muito grande com o Estado. A gente sabe que existe uma expectativa muito grande também de vacinação da população brasileira o mais rápido possível. O senhor é um especialista, o senhor trabalha com isso, está à frente do Instituto que tem o foco nisso. O senhor acredita que os brasileiros todos serão imunizados em quanto tempo? E conforme o ministro falou, o Pazuello, até o meio do ano, metade dos brasileiros estarão vacinados, na opinião do senhor? Tomara que sim. Tomara que sim. Esse é um desafio fundamental, né? Eu acho que nós temos agora temos 2 contratos com o Ministério da Saúde, né? Um de 46 milhões de doses, que está em andamento, e que nós estamos entregando
as doses de vacina conforme cronograma, e assinamos na sexta-feira, nós assinamos agora um novo contrato de mais 54 milhões de doses. Então, isso já dá um total de 100 milhões de doses a serem entregues até agosto, setembro, para o Ministério da Saúde. Tem também mais as doses de vacinas da AstraZeneca com a Fiocruz. Então, juntando essas duas instituições, você já tem aí um grande número de doses para o povo brasileiro. E sabemos que o Ministério da Saúde também está em outras empresas farmacêuticas fornecedoras de vacinas que também estão em negociação com o Ministério da Saúde. Então, eu sou otimista, eu acho que nós teremos, sim, um grande número de pessoas vacinadas no Brasil, certamente até o final do ano. Eu não gostaria de precisar porcentagens, porque não depende só do fornecimento da vacina, depende da vacinação em si, né? Que é um processo que o Brasil, aliás, tem um desempenho exemplar em relação ao resto do mundo, mas, obviamente, que esse processo de vacinação é um processo que ele vai depender muito das ações locais e de diferentes estados e municípios. Mas temos que ser otimistas. Existe vacina disponível, existirão mais vacinas disponíveis, e aí nós poderemos, sim, vacinar o povo brasileiro o mais breve possível. O senhor falava sobre o sistema de imunização no Brasil, e, de fato, realmente, pelas informações, é modelo, é exemplo para o mundo. E a gente pode observar, doutor Rui, que houve muita dificuldade no começo, polarização do tema, erramos muito, segundo alguns especialistas. Agora, nós não estamos errando mais, nós brasileiros, nesse processo? Na verdade, eu acho que desde o começo nós estamos aprendendo com a pandemia, né? Há algum tempo nós organizamos aqui no Butantan, faz 2 anos, na verdade, nós fizemos uma... É difícil falar, mas nós fizemos um ano todo para lembrar a epidemia de 1918. E nós, naquela ocasião, né, as dificuldades eram muito grandes e não se tinha tratamento, né, de maneira alguma, não se tinha vacina. E 100 anos depois, nós temos agora uma pandemia e que nós fomos desafiados, a ciência foi desafiada a dar uma resposta rápida, imediata, né? E, obviamente, que o aprendizado que nós temos, o conhecimento que nós acumulamos ao longo do tempo, agora pode ser colocado em prática. Eu acho que fomos capazes de reagir com uma certa velocidade para implementar, para desenvolver vacinas e implementar medidas de proteção da população. Eu acho que nós temos que aprender muito com as experiências asiáticas, né? Nós já tivemos na Ásia outras epidemias que foram contidas, que não se espalharam pelo mundo todo, e que lá eles aprenderam com as epidemias locais e passaram a tomar cuidados, a tomar medidas de atuação pública que foram importantes e que foram neutralizadoras do espalhamento da doença pelo mundo todo. Eu acho que talvez nós temos, primeiro, a experiência prévia deles, e o que nós devíamos fazer seria sempre observar o que acontece nesses países para, então, adotarmos aqui também. As medidas que foram adotadas, eu acho que elas foram diferentes dependendo do país, né? Eu tenho um amigo que mora na Austrália, e ele mora em Perth, e eles fizeram uma barreira tão rigorosa para a entrada de pessoas contaminadas, pessoas de outros locais, na região onde ele mora, que ele não usa máscara, e ele não tem nenhuma restrição em relação a frequentar bares ou restaurantes. Mas
eu acho que, no caso dessa região especificamente, as autoridades compreenderam muito rapidamente os riscos que corriam e tomaram as atitudes rigorosas logo no começo, logo no início, o que foi muito efetivo. Mas eu acho que é um aprendizado, e vocês podem observar o seguinte: nós temos feito algumas ações, e as ações, de repente, dão os resultados muito positivos, e, às vezes, elas demoram um pouco para dar resultado e as pessoas começam a ficar impacientes. Mas o que nós estamos adotando são medidas que são fundamentais para impedir a disseminação do vírus, né? E que nós estamos aprendendo a fazer isso. Nós estamos agora aprendendo a usar máscara e todos os recursos de manter distanciamento, álcool gel e assim por diante, são aprendizados que nós estamos tendo com uma pandemia. Infelizmente, aprendendo da pior forma, né? Convivendo com a dor e o sofrimento e os óbitos. Doutor, qual que é o peso da posição contrária à eficácia da vacina por parte do governo federal para a questão de importação de insumos e até mesmo o pensamento da população em receber a imunização? Olha, eu acho que nós temos que trabalhar com a informação científica, nós temos que trabalhar com a informação científica, com a educação. O avanço do conhecimento, ele pode ser, como é que eu diria, pode ter uma resistência em relação ao avanço do conhecimento por algum tempo, mas qualquer resistência é vencida pela obviedade das vantagens e dos resultados obtidos. Nós estamos construindo aqui no Butantã o Museu da Vacina. Vai ser o único museu da vacina no mundo. Nós pensamos no Museu da Vacina antes da pandemia. Posso garantir a vocês que foi no ano de 2018 que nós desenhamos, discutimos com o professor Dimas, com os outros colegas diretores, o Reinaldo e etc. E nós trabalhamos, obtivemos recursos, inclusive até do Ministério Público, para construir o Museu da Vacina. Então, nós escolhemos a casa mais antiga aqui do Butantã, do Instituto Butantã, que nós chamamos de Casa Rosa, onde será o Museu da Vacina, e nós já estamos com a obra andando. Por que isso? Porque nós entendemos que é preciso ensinar a população. As pessoas têm uma resistência muito grande em relação àquilo que ela não conhece. Quando ela conhece e vê como funciona a vacina, quão segura é a vacina, quão importante é a vacina, como nós estamos vivenciando agora, as pessoas elas não têm argumentos contrários. Então, eu diria que os argumentos contrários, eles decorrem da falta de conhecimento sobre como a vacina efetivamente funciona, como ela protege, como é que ela age no seu organismo e quais os benefícios históricos, eu nem vou dizer de uma pandemia, os benefícios históricos que a vacina trouxe para a humanidade. Se eu tivesse que classificar 3 grandes contribuições para a saúde pública, eu colocaria o saneamento básico, colocaria as vacinas e colocaria os antibióticos. Eu acho que esses são pontos assim inquestionáveis em relação à saúde pública. Tá? Então, a vacina, obviamente, é uma delas. Né? Doutor Rui, o senhor falou da gripe espanhola, o senhor falou dela e do impacto. Isso. Claro que a gripe espanhola teve impacto social muito maior do que tem a Covid. A Covid tem uma coisa chamada ciência. O senhor valorizou muito o papel do cientista, da ciência, da pesquisa. Contudo, a gente também tem a chamada contraciência. Está todo mundo espalhando o quê? E alguns acreditam, e eu queria saber a opinião do senhor, uma vacina feita em tão pouco tempo, média de duração de produção de uma vacina, 5 anos, essa foi feita em menos de 1, algumas delas, é eficaz? A ciência está dando um show ou, de repente, o espetáculo pode custar caro, que muita gente pergunta? E, na opinião do senhor, quando a gente tem a ciência tendo esse papel tão importante na atualidade e resolvendo o problema tão rápido, dando uma resposta, pelo menos, dele, como é que fica o papel do cientista na sociedade diante de um debate político que envolve a vacinação? Muito obrigado pela pergunta. Veja, esse é um ponto importante, porque nós
nós avaliamos, né, o resultado final da produção da vacina. Mas nós temos que pensar no conhecimento acumulado ao longo de anos de pesquisa, que, de repente, foi desafiado para gerar um produto. Todos os cuidados necessários com relação à aprovação das vacinas, todos os cuidados foram tomados e estão tomados pelas agências reguladoras. Eu não sei, muita gente assistiu à aprovação da vacina do Instituto Butantan e da Fiocruz, quando a Anvisa fez um evento aberto no domingo de manhã, e nós pudemos acompanhar o rigor com que um produto como este é avaliado e para ser aprovado. Então, eu posso tranquilizar as pessoas que os produtos, as vacinas hoje disponíveis, elas foram testadas rigorosamente, em animais inicialmente. Depois, com relação à sua produção, como é que é o critério de produção, os controles de qualidade, os laboratórios que aprovam ou não o produto. Depois foram feitos estudos clínicos. O estudo clínico envolve, inicialmente, um estudo de fase 1, com um número pequeno de pacientes, de voluntários. Depois, um estudo de fase 2, já com um número de centenas de voluntários. Depois, um estudo de fase 3, com milhares de voluntários. Então, no caso da Coronavac, foram 13 mil voluntários. Só assim, depois que você analisa todos os resultados, tanto de eficácia quanto de segurança, é que uma vacina é aprovada e começa a ser administrada na população. Então, o que a ciência fez foi acumular conhecimento para que essa produção pudesse acontecer em um prazo relativamente curto de tempo. Parece curto para quem está do lado de fora, mas quem está trabalhando intensamente todos os dias, é uma angústia não ter um produto para salvar vidas. Eu posso garantir a vocês que é o que nós vivenciamos aqui, né, no Butantan. Então, a gripe espanhola de 1918, como você colocou muito bem, Gilson, ela nos ensinou muita coisa, mas acabou ficando esquecida, porque como a gente não tinha mais uma pandemia, né, nós esquecemos que ela poderia acontecer, né? E agora nós estamos vendo que pode e acontece universalmente, em todos os cantos do mundo, né? E um problema diferente, naquela época, em 1918, morreram mais ou menos 70 milhões de pessoas. Naquela época, quando não tinha vacina, tá certo? Então, esse ano, agora, com a pandemia do coronavírus, na nossa época, vamos dizer assim, é claro que nós estamos tendo milhões de pessoas contaminadas e milhares de pessoas sofrendo, né? Mas naquela época, quando não tinha nenhum desses recursos, o número de óbitos foi muito maior, né? Agora, deixa eu falar uma coisa que eu acho muito importante, né, que às vezes a gente esquece, que o mundo está totalmente conectado em vários sentidos, inclusive para a disseminação de vírus, né? Nós temos 80 mil voos entre países do mundo por dia. Então, é muito fácil levar um vírus de qualquer lugar para o mundo inteiro, não é? E essa comunicação entre povos, que é fantástica, ela, por outro lado, nesse momento de disseminação, de transmissão de uma doença, facilita enormemente, não é? Mas nós temos que aprender com tudo isso, porque infelizmente, né, nós estamos sujeitos a outras pandemias, e nós temos que pôr em prática o que aprendemos. Nós não podemos deixar que esse conhecimento não seja incorporado pela nossa civilização, pela humanidade. Falando ainda em eficácia, doutor, a gente ouve muito agora sobre variante, a mutação. O ouvinte que nos acompanha nesse momento, essa vacina que está sendo produzida aí, ela faz essa cobertura, não há nenhum problema, é isso. E outro detalhe, você vai confirmar depois, outro detalhe que diz respeito, por exemplo, à presença da Covid-19 nos próximos 10 anos. Para a gente se livrar da Covid-19, poderemos levar todo esse tempo? Bom, as mutações, elas são incontroláveis, porque o vírus ele vai sofrendo mutações. Agora,
o nosso organismo ele produz anticorpos contra as proteínas, que são, digamos assim, proteínas visíveis na superfície do vírus, né? E esses anticorpos, eles têm um reconhecimento das proteínas, que pode ser um reconhecimento muito grande ou muito pequeno, ou um reconhecimento aceitável, né? A vacina, com certeza, vai criar um grau de proteção, mas as mutações, nós temos que reconhecer, elas precisam ser testadas com relação à capacidade que a gente chama de neutralizar o vírus. Então, isso está sendo feito por todas as vacinas. Está sendo testado em todas as vacinas e nas mutantes que já foram identificadas. Tá certo? Agora, o vírus da gripe, por exemplo, José Roberto, o vírus da gripe é um vírus que todo ano nós identificamos qual foi a mutação e aí nós produzimos uma vacina especificamente para aquela cepa mutada. Tá? Então, isso é feito anualmente. A vacina que nós produzimos aqui no Butantan contra a gripe são 3 cepas. E essas cepas sofrem mutação. Então, todo ano é feito um levantamento. Se houve mutação da cepa, e aí é produzida uma vacina especificamente para aquela cepa, para neutralizar aquela cepa. Pode ser que com o coronavírus aconteça o mesmo. Pode ser que o vírus desapareça. Então, hoje, nós ficamos muito ainda na especulação, porque nós não temos dados científicos definitivos, que nós possamos, então, interpretar os dados e tirar conclusões. Tá certo? Mas, com certeza, a ciência já trabalha com a possibilidade de que, se ficar o vírus e tiver mutações, possamos desenvolver produtos, anticorpos, que possam neutralizar essas cepas. Esse é o nosso desafio, né? Acompanhar o tempo todo a evolução do vírus e as suas mutações, e como nós podemos fazer para neutralizar as suas ações. Doutor, então o senhor acredita que, diante de tudo isso que estamos passando há mais de um ano, né, com essa pandemia do coronavírus, para uma eventual pandemia, cientistas e principalmente os governantes estarão preparados com uma mentalidade diferente para poder enfrentar uma nova pandemia? Ricardo, olha, nós precisamos estar preparados, né? Acho que tem 2 coisas importantes que a gente não pode esquecer. Nós precisamos de planejamento. Nós não podemos trabalhar sem planejamento. Quando a gente está fazendo planejamento, a gente tem que imaginar vários cenários. E isso tem que ser uma ação conjunta entre governantes e cientistas. Outra coisa importante, nós temos que ter humildade. Eu vou dizer para você por quê. Quando a gente acha que sabe as coisas, é o grande fator para nós errarmos. Porque eu acho que eu sei. E aí, quando você acha que sabe, você não põe na mesa outras possibilidades que vão te convencer do contrário. Então, nós precisamos de muito trabalho, planejamento e humildade para entender que nós estamos sempre aprendendo. E o cientista, ele sabe que o seu trabalho ele tem uma contribuição científica que pode ser refutada a qualquer momento, que pode se aparecer fatos novos, que podem ter descobertas outras que vão contradizer o que você disse. Isso, nós temos que estar preparados para isso. Então, eu acho que nós precisamos ter essa consciência, tanto o governo, quanto pesquisadores, quanto as indústrias que estão envolvidas na produção de medicamentos e vacinas e imunobiológicos. Então, eu acho que isso é fundamental. Nós temos uma lição a aprender. Se temos uma lição a aprender, esta, na minha opinião, é uma delas, talvez uma das mais importantes. Dr. Rui Cury, diretor executivo da Fundação Butantan, ligado ao Instituto Butantan, foi um prazer enorme conversar com o senhor. Muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Paraná. Eu agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês. Eu sou nascido em Nova Esperança, no Paraná. Eu passei minha infância em Engenheiro Beltrão, muito próximo, né? Eu também sou da Terra Roxa, próximo, né, de vocês.
estudei em Maringá, na Universidade Estadual de Maringá, onde eu iniciei a minha atividade de pesquisa, eu fazia iniciação científica. Depois eu vim para São Paulo e trabalhei na USP, onde eu fiz mestrado, doutorado, fui professor, fui chefe de departamento, diretor de instituto até 2016, e depois eu me aposentei e vim trabalhar no Instituto Butantan. Então, minha família é de Maringá, mora em Maringá, meus irmãos moram aí, e então, para mim, é uma grande satisfação falar com vocês, e o meu carinho enorme e a minha paixão pelo Norte do Paraná, pela minha universidade, eu considero minha universidade, a Universidade Estadual de Maringá. Muito prazer mesmo de poder conversar com vocês um pouco e falar do Instituto e da Fundação, e nesse momento tão diferente, né, tão especial, tão inusitado, vamos dizer assim, que estamos vivendo. Um prazer e uma honra falar com vocês. Muito obrigado. O orgulho é nosso de ter um paranaense como o senhor, onde o senhor está, e sucesso no seu trabalho. Eu queria agradecer também ao Roberto Benjamin, da CBN Cascavel. Roberto, muito obrigado por esse papo, por essa conversa. Muito obrigado. E para os mais antigos, né, Bicho do Paraná. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Ricardo, também. Até a próxima quarta. Ricardo Silveira, muito obrigado. Um abraço a você, Ricardo. A gente se fala daqui a pouco. Tá certo. Valeu, Gilson. Valeu, Roberto, nosso convidado e todos os ouvintes da CBN. Obrigado. Se desfaz assim a CBN Paraná, hoje com o Dr. Rui Cury, diretor executivo da Fundação Butantan, falando sobre vacina Covid-19 e a esperança dos brasileiros de que a vacinação chegue aos 4 cantos do país. 11h01.